Oi, bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos falar do segundo capítulo de Perda, ainda do livro As Dores da Alma, certo? E uma segunda visão, né? Então, como sempre, no início do vídeo, eu peço que todos que não estão inscritos no canal se inscrevam, né, no meu canal, que divulguem os vídeos para os amigos, certo? Que apertem a campainha e sigamos com a, a nossa observação com relação a esse capítulo, certo? Então, no segundo capítulo de perda, são compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida. Então, à medida que a gente vai perdendo coisas, né, nós aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, né? Porque a gente veio aqui para aprender, na verdade, a lidar com os nossos sentimentos, nada mais do que isso. E ter um certo domínio com relação aos sentimentos, né? O que é tão difícil para todos nós. Então, a questão da vida não é quantas perdas você teve, se a sua perda é maior do que do outro, porque nunca é. Todo mundo sente da mesma forma. E todos nós passamos pelas mesmas perdas. Por incrível que pareça, pode até ser em momentos distintos ou em vidas diferentes, né? Porque a gente está sempre lembrando que nós que acreditamos em reencarnações, então passamos por todos os tipos de perda, certo? Então, a gente veio aqui para aprender a lidar com essas emoções. Então, a gente ou demonstra, ou reconhece, ou sabe se estamos evoluindo ou não, de acordo com a maneira como a gente encara essas situações, essas perdas, esses momentos, como a gente atravessa esses momentos, né? Como a gente responde a esses momentos, sejam de perdas, de todos os sentimentos que a gente já citou aqui. É assim que a gente vai saber se a gente está evoluindo ou se a gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções, se a gente está sabendo lidar ou gerenciar através desses momentos, né? E eu digo logo de antemão que eu ainda não aprendi nada. Estou aprendendo. Então, a gente, continuando com o que diz no livro, preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Isso também, né? Tudo que a gente passa, que a gente imagina que seja ruim ou que se destrua, né? Vai renascer e vai se regenerar. Vai passar por uma transformação, porque a gente passa por transformação todo o tempo, certo? Então, nascer e morrer fazem parte de um fenômeno comum e necessário. Tudo nasce, tudo se desenvolve, mas tudo se define, né? Tudo se definha. Então, sempre há um tempo de partir. A morte na Terra é o término de uma existência física, uma determinada existência física, né?
para nós, que somos espíritas, é a passagem do ser infinito para uma nova forma existencial, para um novo patamar, uma nova dimensão, né, até que nós nasçamos de novo. Então, ela é um interlúdio, ou seja, um intervalo entre as diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleçam nas almas ao longo da eternidade. Morrer não é a perda fatal, não é um mal, é um essencial processo de harmonização da natureza. Durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? Dependerá de como estamos preparados para isso. De que modo ocorreu a morte, de como era a nossa história pessoal com ele. No entanto, a perda de um ente querido é universalmente causa de tristezas e de lágrimas, né? Em qualquer rincão, né, do planeta. Mas a forma como demonstramos esses nossos sentimentos e emoções está intimamente moldada ao nosso grau evolutivo, como eu falei anteriormente. O conjunto de conhecimentos adquiridos, ou seja, o acervo cultural, espiritual e intelectual que possuímos, é de fundamental importância em nossa maneira de expressar essa perda. E isso a gente está se referindo à perda com relação a pessoas, ou com relação à morte, mas a gente tem todos os tipos de perdas. Uma separação é uma perda. Perda de um bem, certo? Perdas materiais, certo? E como eu volto a dizer, a maneira como você encara esse momento, como você se comporta depois dessa perda, vai ser ligada, né? Tá ligada, né? Na verdade, vai ser não. Está ligada intimamente ao seu grau evolutivo, a sua compreensão e o seu conhecimento cultural, espiritual e intelectual, certo? Vai depender da maneira você conhece, né? Você vai reconhecer esse grau evolutivo da pessoa de acordo com a maneira que a pessoa se comporta diante dessa perda, né? Porque ela vai demonstrar de uma maneira X no seu comportamento. Porque perda todos nós passamos. Por isso devemos entender e respeitar as múltiplas reações emocionais manifestadas no luto, na perda, pois acontecem de conformidade com as estruturas psicossociais que caracterizam cada indivíduo, né? Levando sempre em conta suas diferentes nacionalidades, crenças e costumes peculiares. A dor da perda, contudo, está radicada na incompreensão a seu respeito ou na apreensão que a precede e a acompanha. Então, eliminando-se esses fatores, os indivíduos verão a morte como um momento de renovação inerente à natureza. Inquestionavelmente, é um período que antecede o reencontro dos atuais e dos antigos amores. Isso é maravilhoso, porque assim, não só antigos amores, como antigos familiares, né? Antigas relações de amizades, que de repente você tem amizades físicas aqui, como é que eu me refiro a amizades físicas? Aqueles que estão encarnados, né? Eu tenho certas amizades que estão encarnados, mas eu tenho grandes amigos também que estão desencarnados. Então, na minha viagem, vamos dizer assim, no meu desencarne, eu vou deixar de ver os que estão encarnados e vou passar a viver
com os desencarnados, de uma certa forma, com mais assiduidade. Não é que eu não viva com os desencarnados, eles estão sempre próximos de nós e nos auxiliando. Então, é assim que nós, espíritas, enxergamos. Então, de novo, são compreensíveis as lamentações e os pesares, o pranto e os suspiros, pois o ser humano passa por processos psicológicos de adaptação e de reajuste às perdas da vida, né? Os pesares e os murmúrios fazem parte da sequência de fatos interiores, que são provimentos mentais gradativos e difíceis através dos quais as criaturas passam a aceitar lentamente a ausência, mesmo convictas de sua temporalidade, das pessoas que partiram. Uma das mais importantes funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento íntimo para que a criatura replaneje ou recomece uma nova etapa vivencial. É importante identificarmos nossa tristeza e sua função de momento. Jamais devemos, no entanto, identificar-nos com ela em si mesmo. Não, não é verdade. Não pode estar acontecendo. Isso deve ser um horrível pesadelo que vai acabar. São expressões comumente usadas como negação, né? Então, são reações costumeiras diante de perdas desesperadoras, né? A recusa em admitir os fatos e as circunstâncias que os determinaram é uma forma de defesa habitual nas situações devastadoras com nossos entes queridos. É necessária a bênção do tempo para que a alma elabore novamente um ajustamento mental e reúna forças para compreender a privação e a real extensão promovida pela dor. Algumas choram em voz alta, outros, porém, ficam sentados em silêncio. O isolamento transitório pode ser considerado também como uma outra forma psicológica de defesa para suportar esses transes dolorosos, né? A atenção destes se fixa unicamente no falecimento da pessoa querida, ou na perda, né? Seja lá de qual forma, ou na perda do material. Isso você pode substituir pela perda material também. Não se permitindo fazer contato com outras pessoas, a fim de que o sentimento da tristeza não aperte ainda mais seu coração, ou para evitar sejam evocadas com maior intensidade as lembranças queridas, ou com a doce ilusão de que não vai viver isso de novo. Então, dessa forma, a criatura abranda o impacto da perda, fazendo um retraimento, né, introspectivo, ou deixando de viver também, né? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Com toda certeza, essa mensagem do Antigo Testamento incita-nos a uma aceitação incondicional dos desígnios da assistência divina. O Criador da vida fez com que a natureza se mantivesse num eterno reciclar de experiências e energias, numa constante mudança de formas e ritmos em nossa viagem maravilhosa de conhecimentos através da imortalidade. Quando a nossa visão se liga em nossa pura essência, né? Vamos além de todas as coisas diminutas e insignificantes, fazendo com que o nosso discernimento se amplie numa imensa lucidez diante de nossa jornada evolutiva. Não existe perda, não existe morte, assim garantiram os espíritos amigos a Kardec, né? O que chamais de destruição não passa de uma transformação. O que chamais de perda não passa de uma modificação, onde você tem que modificar algo, né? Ir para outra direção da sua vida, certo? Então, o vídeo de agora foi sobre perda, segundo capítulo, e eu espero que vocês tenham gostado. E continue divulgando os vídeos, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.